Você sabe mais do que imagina. Só que tem um porém. Você nem imagina o que sabe. O que eu quero dizer com isso? Todos nós temos uma bagagem, conhecimentos que aderimos diante de estudos e principalmente experiências vividas. Só que a gente entra em um ciclo, como que eu posso dizer, um grupo, onde todos que estão lá têm um pouco de conhecimento referente a isso que você sabe. Só que a gente acaba esquecendo que o mundo é gigante, principalmente Brasil e principalmente a cidade onde você mora, que eu garanto que tem pelo menos 100 pessoas. Então o que acontece? Mesmo você sabendo de alguma coisa e achando que todos sabem isso, eu tenho uma coisa mística para te falar. Eles não sabem. E como eu sei que eles não sabem? Porque já faz 2 a 3 anos que eu estou frequentemente no Instagram criando conteúdo. Só que não conteúdo para mim, conteúdo em páginas dark, conteúdo que eu já tentei postar de musculação e tudo mais, só que desisti no caminho. Porém, o que eu aprendi nesse caminho? Que experiências valem muito, pois elas te lapidam e te transformam e te deixam melhor, nem que for um pouquinho alguma coisa. Só que tem pessoas que por não terem essas experiências, elas nem sabem como começar. Só que a gente, por estar inserido tanto tempo nesses meios, a gente acredita que todo mundo sabe. Só que eles não sabem. E ontem eu fui no evento da Trimpa, fenomenal, do Flávio Augusto, Joel J e Caio Carneiro. E lá eles falaram muito sobre isso, de você ensinar o que sabe, de transformar isso até mesmo em mentoria. E se tem uma coisa que eu observei, e o evento foi ontem. Hoje mesmo, cedo, eu fui numa empresa de alguns amigos conhecidos, eu já exerci o que eles ensinaram lá. Porque ontem à noite eu analisei alguns pontos dessa empresa e alguns pontos onde eles poderiam melhorar mediante aquilo que eu fazia nos meus perfis antigos. Olha para você ver que louco. E a empresa deles não tem nada a ver com o que eu fazia. A empresa deles pode-se dizer que é um patamar até mais elevado. Só que também tem uma coisa que o Joel falou lá ontem, que não importa o negócio. Os modelos são os mesmos. Você só precisa adaptar para o seu negócio. Falei, poxa, o não eu já tenho, vou arriscar. Escrevi um planinho de ação lá para essas pessoas, tanto no Instagram, só que o Instagram, eu vou dizer isso porque na minha cabeça isso antes, todo mundo sabia. Só que eu conversando com eles e com mais um amigo que eu conversei hoje na academia também, eu percebi que não era tão claro assim. As pessoas até têm um leve fragmento na mente que aquilo pode ser real, só que não sabem o caminho. Então eu escrevi alguns pontos onde eles deveriam atacar na rede social, o jeito de se posicionar, o jeito de gravarem os vídeos, o que eles vão fazer, qual que é os objetivos daqueles vídeos, para depois que estruturar, começar a fazer o tráfego pago e tudo mais, e clientes e tudo, fiz um plano e mostrei para eles. E no semblante deles, olhando assim, eu vi que tipo assim, eles não sabiam tanto daquilo, eles tinham uma noção, mas às vezes eu tinha um pouquinho a mais, igual no ramo deles. Eu tenho um pouquinho de noção do que eles fazem, só que eles têm uma bagagem muito maior, pelas experiências. Então o que eu quero dizer com isso, meu amigo? Você sabe alguma coisa que alguém não sabe. E essa coisa que você sabe que ele não sabe, soluciona um problema. E se tem uma coisa que dá dinheiro, é solucionar problema. Isso que o Joel e o Flávio disseram ontem, que as pessoas são pagas por soluções. Eu sou barbeiro. Eu sou pago por quê? Por resolver um problema. Quando uma pessoa precisa cortar o cabelo, ela tem um problema ali, ela precisa, esteticamente falando, cortar o seu cabelo. E eu sou o profissional que vai entregar essa solução. Logo, sou remunerado por isso. Você vê como é que funciona? Só que, hoje em dia, em 2025, a gente está na era digital. Então, muitas estratégias que a gente usa para o nosso negócio no dia a dia, a gente pode tanto ensinar para outras pessoas que têm negócios também, como vir aqui e falar para vocês na internet. Por isso que eu estou começando esse canal no YouTube. Porque eu vi que dá para expandir. Que aquilo que eu aprendi aqui, por que funciona aqui? Funciona numa empresa de mecânico, funciona numa empresa de restaurante, funciona para você que está vendo, porque independente do seu modelo de negócio, independente do seu business, tem uma coisa que é inegável. Todos nós lidamos com pessoas. Todos nós lidamos com pessoas. Então, se a gente adaptar
para um negócio da pessoa, se a gente tiver o mínimo de imaginação criativa, que Napoleão Hill fala muito nos seus livros, a gente vai fazer a disrupção, a gente vai entregar muito mais do que a gente imaginava que era capaz. Então, jovem, amigo, senhora, empreendedor brasileiro, não tenha medo de abrir a boca. Se você vê um problema, se você vê uma necessidade que às vezes a pessoa não está vendo, vai e diga para ela. Só que não conte só a necessidade, mostre a solução. Mostre a solução. Ah, mas como eu vou ser remunerado por isso? Se você ainda não tem resultados, entregue primeiro valor. Entregue valor, sirva, pois resultado, prova social, é uma coisa que você pode chegar e já dar o seu preço. Mas se você não tem resultado, primeiro entrega resultado, depois você vê o seu preço. Exemplo básico. Eu sou um cara que não tem resultados ainda nesses meios dizendo sobre essa estratégia de negócios, seja digital ou seja para o negócio físico. Porém, eu fui lá, mostrei o plano de ação e falei para eles, como eu não tenho resultado, não tem como eu cobrar um valor específico de vocês, só que vocês faturam X mês. Concordam comigo? Concordo. Mediante a isso, o plano de ação é X meses, passou X meses, estão faturando tanto mais. Vocês irão ver o quanto o faturamento subiu, vocês vão sentir isso, porque vocês estão no feeling, na essência do negócio, e mediante a isso, virá minha remuneração, virá o valor justo. Pois se tem uma coisa que o Joel falou, é que não existe preço caro. Ah, mas o preço foi alto, o preço foi caro. Não. Preço é mediante o resultado. Se você dá um resultado alto, você recebe um preço alto. Ou paga um preço alto, no caso, né? Então, mediante a isso, eu fui e dei um passo de fé. Fiz isso, como o Joel tinha dito. Primeiro, vende para os seus amigos. São pessoas que são próximas a mim. Eu fui lá e arrisquei. E tem tudo para dar certo. Por quê? Porque eu abri a minha boca, eu me expus, eu fui lá. A gente já não tem nada, dizendo, num Brasil tão escasso de mentalidade, pois riqueza não é dinheiro, riqueza é mentalidade. Não tem como eu ter uma conta bancária de 1.000 se eu tenho uma mente de milhões. Isso serve para todos nós que estamos dispostos a buscar evolução e mudar a nossa mentalidade. Pois, mas como eu vou mudar a minha mentalidade? Eu não tenho dinheiro. Poxa, pega um livro da vida. Um livro aqui, 40, 50 reais, pô. Você não tem 40, 50 reais, parcelado em 10 vezes de 5 reais, pô. Isso aqui mudou a minha visão de mundo. Não só esse livro, como Convencer Alguém em 90 Segundos, mas todos os livros com que eu já tive contato. Isso aqui fez um rebuliço em minha mente que é indescritível. Só que não só os livros, mas a aplicação daquilo que eu aprendi com os livros. Então, o conhecimento é o bem mais barato monetariamente falando que você vai comprar, só que com o maior valor que você poderia obter. Não é mensurável, não é algo que dá para pôr num gráfico, pois dinheiro as pessoas te tomam. Você pode fazer uma negociação errada, você pode ter um sócio que vai te enganar, vice-versa, a gente erra, a gente pode errar. Sei lá, um casamento, pode acontecer N fatores, mesmo você fazendo tudo certo, tem um leve risco de dar errado. Agora o conhecimento, meu amigo, poxa, pode ser que uma doença mental tire de você, mas só isso, nada mais tira de você, nada mais. E dinheiro é vendaval, dinheiro uma hora está na sua mão, uma hora não está. A gente vê grandes cases de sucesso aí, que já estiveram no topo, desceram. Agora o conhecimento deles, meus amigos, ninguém tira e nunca vai tirar. Então, mediante a tudo isso, qual que é a lógica desse vídeo, Eduardo? Eu quero dizer para você que você sabe de alguma coisa, tá? E muitas pessoas não sabem disso que você sabe, tá? E você não sabe disso, que eles não sabem. E se você tinha uma leve dúvida se eles sabiam ou não sabiam, eles não sabem, tá bom? Então se exponha, tenha um plano de ação, vai atrás, procure problemas e solucione-os. Vá primeiro nas pessoas que estão próximas a você.
Entregue valor primeiro, sirva para depois ser servido. E eu garanto que a vida de vocês vai mudar. Vai mudar. Eu seria ingrato se dissesse que a minha vida já não mudou, pois aqui já está configurado. Aqui é questão de tempo. Questão, mas assim, pouquíssimo tempo. Muito pouquíssimo tempo, sabe? Porque trabalho tem, imaginação agora tem também. E eu quero que você pare, pense e reflita um minuto, ou até mais de um minuto, pois você tem esse tempo. Só que às vezes está gastando da forma errada. Evite distrações, evite pessoas negativas, corte-os pela raízes toda a negatividade e seja uma pessoa próspera de mentalidade disruptiva que constrói Brasil. Não essas vítimas que a gente está acostumado a ver. Principalmente, vou dar um exemplo de mim, acredito que tem mais pessoas assim. Eu vivo num bairro onde, poxa, para compilar tudo de uma mentalidade escassa que é surreal. Mas eu rompi. E você também pode, tá? Você também pode. Você pode sim. Basta o primeiro passo, que é ficar puto com a sua situação e procurar uma solução. Se tem uma coisa que eu fico puto, é não ter dinheiro. Só que dinheiro é temporário. Então hoje eu posso estar sem, só que amanhã eu já posso ter, por conta de uma ideia, de um cliente diferente que eu vou atender e tudo mais. E quando eu digo assim que eu fico puto, não é de ficar zero sem dinheiro. Porque dinheiro a gente acaba ficando, mas é de ter pouco, pô. Pô, a gente não merece isso. A gente vive num país onde a gente, poxa, vem ser humilhado pelo Estado. Mas eu vou chorar? Não. Eu vou vender a porra do lenço. Entendeu? E você também pode vender. Só ache o seu lenço e a lágrima que precisa dele. Tá bom? Vou encerrar por aqui que esse vídeo já ficou bem bagajoso, do jeitinho que eu gosto. Não vou editar muito, malemar vou fazer alguns cortinhos e já vou postar. Pois melhor feito do que perfeito. Muito obrigado, Deus abençoe. Se fez sentido para você, dê um like. Se por algum motivo você não gostou, fique à vontade. Pode mandar um comentário aí, falar o que você achou que eu posso mudar, que eu posso melhorar. Tá bom? Pois assim a gente vai crescer nesse canal aqui. E conforme eu for evoluindo, eu vou relatando aqui para vocês. Mas muito mais que falar sobre mim, eu quero transcender isso para ver se eu acerto pelo menos uma pessoa, se eu mudo a mentalidade de uma pessoa também. Pois se você já é pobre, se você já é humilhado pelo Estado, o que você ganha em ser uma pessoa negativa? Seja positivo, seja produtivo e não choramingue. Trabalhe e faça a sua vida mudar.